Está de volta com chamada geral na Itatiaia. Eu falo agora com Francisco Vicrota, advogado, formado e licenciado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mais de 20 anos de experiência trabalhando em escritórios nacionais e internacionais, assim como em empresas multinacionais em diversos setores. Vamos começar explicando o que é um visto, hein, doutor? Então, Eduardo, no caso dos Estados Unidos, o visto ele é uma autorização para que o estrangeiro viaje para lá, mas ele não é uma garantia de que essa pessoa vai entrar em solo americano, ou seja, atravessar a fronteira. Quem deseja viajar para os Estados Unidos tem que primeiro declarar sua intenção e o motivo da viagem para o governo americano. Declaração essa que vai ser feita através da solicitação do visto. Após as verificações, o governo americano vai conceder ou não o visto e o estrangeiro, de posse desse, viaja. Chegando lá, ele é ou não autorizado pelo agente da fronteira a entrar em solo americano. São aquelas cabines quando, por exemplo, a gente chega no aeroporto. No caso dos Estados Unidos, que é o país mais procurado sabidamente pelos brasileiros, existe apenas um tipo de visto? Como os vistos são baseados, então, na intenção de quem solicita, existem hoje mais de 180 tipos de vistos e subvistos, vamos dizer assim, todos esses divididos em dois grandes grupos. Um primeiro grupo, que é composto pelos chamados de vistos temporários, são aqueles que a gente utiliza para viajar para os Estados Unidos por um tempo determinado, como turista, estudante e alguns outros. O segundo grupo de visto é composto por aqueles que servem para quem quer ter uma residência definitiva nos Estados Unidos. Ficar lá sem tempo determinado, né? Ou seja, para quem quer imigrar. Green Card e visto são a mesma coisa? Não, Eduardo, essa é uma confusão muito comum, inclusive. Green Card e visto não são a mesma coisa. O Green Card ele funciona como uma identidade para aquelas pessoas que já possuem a condição de residente permanente no solo americano, né? Quem está morando com a intenção por tempo indeterminado. Ele é obtido por meio de um daqueles vistos que nós já comentamos de residência, por meio de laços familiares ou uma capacidade profissional, alguma outra justificativa que a lei permita, como, por exemplo, o asilo político. Agora, para quem pensa em ir aos Estados Unidos para trabalhar, é possível sem ter o Green Card? Sim, uma pessoa pode trabalhar nos Estados Unidos mesmo que ela não tenha um Green Card, desde que ela tenha uma autorização do governo americano que permita isso, como, por exemplo, alguns vistos temporários, o H1, o L1, o O, o E2, que é um visto de investimento para países de tratado, ou às vezes até mesmo no J, que é um visto de intercâmbio. Geralmente, esse trabalho vai ser um trabalho que vai ser limitado por tempo, ou pelo empregador, ou até mesmo pelo tipo de trabalho, né, a área de atuação. E um outro ponto importante aí de lembrar sempre que a gente fala disso é que esse visto ele tem que ser solicitado pelo empregador, né? A gente chama de um patrocinador em benefício do estrangeiro que está indo trabalhar. A grande diferença então é que com um Green Card a pessoa ela fica livre para buscar um emprego em diversos locais ou setores sem ficar limitada às demandas do empregador e a um período de tempo. E por quanto tempo dura um visto, doutor? É para sempre? A duração vai depender do tipo de visto e o objetivo da viagem da pessoa aos Estados Unidos. É bom sempre a gente lembrar, Eduardo, que a duração do visto, em regra, não é diretamente responsável pelo tempo de permanência quando você cruza a fronteira. Esse tempo quem vai dar ao estrangeiro que chega nos Estados Unidos é o agente da fronteira que autoriza a entrada. Em linhas gerais, como é o processo para conseguir um visto? Ou o Green Card, ou as duas coisas? Depende do tipo da categoria e do visto que vai ser solicitado dentro dela. Em primeiro lugar, em regra, é feita uma avaliação geral, né, para saber se a pessoa possui algum impedimento legal, como já tem infringido alguma regra imigratória americana. Para os vistos temporários, aqueles que a gente falou lá do primeiro grupo, o governo americano ainda vai verificar algumas outras condições específicas, né? Por exemplo, se o estrangeiro possui laço suficiente com o país de origem dele, que demonstre a intenção que ele vai voltar depois da viagem que ele fizer para os Estados Unidos. Já naquele outro grupo, os vistos imigratórios, aqueles que dão direito ao Green Card, né? A regra geral do que vai ser avaliado vai variar dependendo do tipo do visto solicitado, né? No caso dos vistos familiares, cidadãos americanos e residentes permanentes,
que são aqueles que têm o green card já, podem solicitar visto para os seus familiares próximos residirem nos Estados Unidos e consequentemente, ter um green card, né? Apesar dessa solicitação do green card por laço familiar ser a mais conhecida, é sempre bom lembrar que tem outros tipos de visto que vão dar direito à residência e que possuem muitas vantagens, né? E o processo de solicitação de visto profissional, para quem vai trabalhar, é diferente dos outros? Os vistos profissionais que também dão direito ao green card, os chamados de Employment Based Visas ou EBs, em regra, Eduardo, eles devem ser solicitados por empregadores americanos em benefício dos profissionais estrangeiros. E isso tudo é feito através de um processo de certificação da vaga do trabalho e pode demorar muitos meses, às vezes até anos. A grande vantagem desses vistos profissionais é que duas categorias deles permitem que o estrangeiro faça o pedido do visto, consequentemente receba um green card, sem a necessidade desse processo da certificação da vaga. Quem aproveita muito dessa vantagem, na verdade, são os profissionais mais qualificados, né, que assim não dependem da existência de uma vaga de emprego e de um empregador americano patrocinando o visto deles. Isso abre margem para diversos profissionais solicitarem um visto, né, e ter um green card em consequência. A gente está falando aí de profissionais do nosso dia a dia, por exemplo, arquiteto, dentista, atleta, engenheiro, profissionais da área de TI, jornalistas, né, artistas, já trabalhamos com médicos, pilotos de avião e vários outros, né? Agora, o percurso de solicitação do visto, ele é muito demorado, doutor? Então, Eduardo, o tempo para análise da solicitação de cada visto vai variar, dependendo de qual categoria e de uma série de outros fatores. Geralmente, no caso de vistos de residência para familiares próximos, como esposa e filhos, o processo é bem mais rápido, né? O governo não quer separar as famílias. Agora, já para familiares um pouco mais distantes, como os pais e os irmãos, esse processo pode demorar meses ou muitos anos. Outra coisa que pode interferir muito é a nacionalidade. Alguns países, né, o Brasil não está incluso nesse, eles têm aí um critério de diferenciação para solicitação em função do volume que já existe de imigrantes. Já no caso dos vistos profissionais, esses que a gente está falando sobre eles, como dito, se ele for feito através de um empregador americano, pode demorar meses e às vezes até anos para que aconteça. Já no caso dos profissionais qualificados que solicitam o visto sem uma empresa americana, existe uma espera aí de alguns meses, às vezes um pouco mais de um ano, pela resposta da aprovação, sendo que para aquela primeira categoria, o EB1, pode até se obter uma resposta em 15 dias, por meio de um processo chamado Premium. Todos esses prazos, nos casos dos vistos profissionais, também vai depender da disponibilidade de vistos, que hoje giram em torno de 140 mil anos para essa categoria toda de Employment Based. Consigo obter um visto, doutor? Um visto sozinho ou sempre preciso procurar alguém preparado para intermediar o processo? Esse é um ponto muito importante. Na minha opinião, sim, é recomendado a procura de um profissional especializado. Apesar da lei permitir que qualquer pessoa faça o seu visto por conta própria, vamos dizer assim, um processo de solicitação de um visto desses profissionais pode ter cerca de 500 ou às vezes até 3.000 páginas, incluindo aí os formulários que devem ser preenchidos, as taxas que devem ser pagas e até o envio do processo para o Centro Americano de Análise Adequado. Se houver algum engano ou ausência de informação sobre a pessoa ou dos seus familiares que estão se beneficiando junto ali, pode causar até um atraso ou até mesmo a negativa do pedido do visto. É bom lembrar que toda a informação deve ser apresentada em inglês. Isso é muito recomendado a busca de um profissional. E caso a pessoa decida procurar uma assessoria, essa assessoria só pode ser feita e prestada por advogados licenciados e ativos. É importante lembrar que despachantes, o que eles chamam de paralegals ou estagiários, não são pessoas autorizadas a trabalhar de forma independente e eles só podem atuar quando supervisionados por um advogado. E custa muito, doutor? É caro ter um visto? Eduardo, em face do benefício da residência nos Estados Unidos e o que se pode proporcionar à família como qualidade de vida, estudo e saúde, eu não entendo como um serviço caro. Cada visto possui uma ou mais taxas específicas para serem pagas ao governo americano. No caso dos vistos profissionais, por exemplo, esses custos e essas taxas vão variar entre $700 ou até $5.000, dependendo do tamanho da família e a forma que está se fazendo a solicitação do processo.
e os valores pagos a advogados que estruturam o pedido dos vistos vai girar aí em torno de 13 mil a 20 mil dólares. Alguns profissionais costumam cobrar pelos serviços, pelos atos de forma separada, como, por exemplo, um valor para preencher formulário, outro valor para escrever a petição, o pedido, ou até mesmo um valor para se fazer uma reunião. Então é fundamental o nosso ouvinte, nessa opção, ele sempre perguntar, tentar entender exatamente qual o serviço proposto e ter por escrito no contrato de prestação desse serviço o valor detalhado de cada fase do processo, se assim o for. Então, quais os cuidados necessários ao escolher quem vai intermediar? Eduardo, esse talvez seja um dos pontos mais importantes aí do nosso bate-papo, sabe? É preciso lembrar que cada país tem sua cultura e suas regras, e que essas regras são criadas para defender pessoas como você, como o nosso ouvinte, que muitas vezes que não são especialistas, mas que estão procurando por esse tipo de serviço. Tente entender sempre quais são aquelas regras aplicáveis ao seu caso. Não tenta ir pelo nosso famoso jeitinho. Análises legais de investimentos e de vistos devem ser sempre feitas por advogados licenciados, e um bom profissional, além do trabalho técnico, ele também tem que estar ali disponível para o cliente, ele tem que esclarecer as dúvidas, ele tem que se mostrar proativo nas atividades e, acima de tudo, dar um aconselhamento correto ali para o cliente. A gente vê muito reclamação de pessoas dentro da área falando que contrataram serviços e que eles não conseguem ter um retorno do advogado, o advogado sumiu, tem muito tempo que eles estão tentando entender o que está acontecendo com o processo e não tem um retorno sobre isso. Um bom atendimento é o que vai garantir uma imigração segura e dentro da lei, tanto para a pessoa quanto para a família dela. Existem até algumas empresas que não são escritórios de advocacia e se apresentam como facilitadores para os estrangeiros que pretendem investir ou mudar para os Estados Unidos. Elas muitas vezes apresentam até números falsos, perspectivas muito otimistas, tudo isso para estimular a pessoa a entrar no investimento ou no processo migratório e pagar por aquilo dali. Chegam às vezes até a criar canais de vídeo na internet e se tornam populares, usando até dessa popularidade para obter benefícios que nem sempre respeitam o imigrante ou muitas vezes até oferecem documentos falsos ou casamentos ilegais que possam ajudar num processo de solicitação do visto. Algumas pessoas podem até achar isso atrativo, especialmente aqueles que não possuem uma qualificação correta para aplicar para um determinado tipo de visto. O que eu acho importante de lembrar é que o uso de métodos fraudulentos para você obter um visto junto ao governo americano é considerado um crime, e por ele. E a descoberta dessa ilegalidade, mesmo que ela ocorra depois de anos, até depois da concessão do green card ou até mesmo da cidadania americana, ela pode causar a perda desses benefícios e caso, inclusive, ela já tenha sido dada ao estrangeiro. Se esses serviços ilegais sejam oferecidos a você, ouvinte, é importante informar as autoridades. Como identificar, doutor? Como perceber a presença, a ação de golpistas? Assim como qualquer outra contratação nas outras áreas, seja num país ou no outro, é sempre bom fazer uma pesquisa prévia sobre quem você está contratando. Primeiro, eu acho que é importante verificar, no caso, se é um advogado licenciado e capacitado para prestar o serviço, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. A prestação dos serviços jurídicos ela é uma atividade exclusiva dos advogados. No Brasil, a pessoa pode verificar através da Ordem dos Advogados, a OAB de cada estado, e nos Estados Unidos através do BAR de cada estado, é uma entidade aí equivalente ao OAB. Também é importante que se conheça um pouco do perfil acadêmico e da experiência daquele profissional na área. Eu entendo que é essencial que o profissional tenha uma formação acadêmica na área jurídica dos Estados Unidos, especialmente quando se fala de área imigratória ou de investimento naquele país. Doutor, muito obrigado aí, um abraço para o senhor, obrigado mesmo por essas explicações, são muito válidas, são muitos brasileiros que têm o sonho americano, o sonho de ir à terra de Tio Sam. Obrigado mesmo. Como é que os nossos ouvintes interessados podem entrar em contato com o senhor, hein? Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto aos ouvintes. É sempre bom a gente poder aí, um prazer a gente contribuir com uma audiência tão grande, tão prestigiada. Obrigado ao ouvinte pelo tempo dele, de nos ouvir. Quem tiver o interesse em conhecer um pouco mais da nossa história e dos serviços do nosso escritório e o que os nossos parceiros aí têm a oferecer para auxiliar os
novos investidores e pessoas interessadas em se mudar para os Estados Unidos, visita lá a nossa página no endereço miamivistos.com.br. Vai ser um prazer recebê-los lá. Este é o Dr. Francisco Vicrota. Intervalo. Na volta tem o João Eduardo Santana. É já.